A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Graças a Deus. O Senhor é poderoso. Aleluias. Ele é tremendo. Eu ainda não entendia as palavras, irmãos. Para mim também são reveladas aos poucos. Quando o Senhor me coloca diante da palavra. E aí vai justificando como eu me comporto aqui na oportunidade. A maneira que o Espírito Santo vai direcionando. Entendendo que a gente tem que amar o inamável. Eita glória, o Espírito Santo me ensina a gente. Até pronúncias. Até vocábulos que a gente não tem o costume de pronunciá-los, de vivenciá-los, mas Ele traz pra gente. Eita glória. Senhor Deus poderoso, agradeço com poder. A canção do teu louvor de te adorar diz, é com poder. É com poder que a tua presença está. É com poder que nos seus tronos, os querubins e os serafins, clama, 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 santo, 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 exaltado, exaltado é o santo, santo, santo para sempre, receba em nome de Jesus, que você tem que entender quem é o dono, quem é o escultor, quem é o autor, quem é o poderoso que está sobre os tronos, governos, principados, domínios, aleluias, é o santo, santo, santo dos santos. Obrigado, Espírito Santo do Senhor. Não ficaríamos sozinhos, promessa cumprida e se cumprindo todos os dias, para você, para mim, para todos, daqueles que conhecem e reconhecem o nome Santo dos Santos. Não sei que terra você está, porque aqui é no Brasil. Aleluias. E aqui tem divisões territoriais e cada um ainda estão presos nos seus territórios de adoração do inferno. Não tenho medo de falar, porque Deus disse um dia para mim, vai falar e não terás medo, porque no início da minha caminhada eu não falava. Tinha receio, eu achava que não estava preparada e não estava mesmo. Jesus disse que o dia certo e o dia correto. E ainda tem outras situações que Deus me chamou para falar da palavra, que é sobre herança de maldições hereditárias, diante que Deus ainda não está no momento de desenvolver toda ela, porque está em característica de visão e Deus ainda não permitiu. Rechecandarás. Toma posse, faz um coração para Jesus. Ele tá às portas mesmo, viu, irmãos? Eu tinha também medo dessa palavra. Eu tô falando pra vocês. É assim que Deus se agrada. Pra que ficar em cima do pedestal se a gente é do tamanho da pulga de Jacó? Eita, Jesus. Dá o seu gostei, essa plataforma, compreender e continuar chegando pra outras vidas. Outras vidas, outras vidas, outras vidas. Para serem alcançadas. Aleluia, a mensagem que eu estou recebendo hoje, para dar continuidade, ainda falta um livro para chegar nela, aleluias. Nesse decorrer, vai acontecendo 7 anos da oportunidade que eu faço na ordem. E aí Deus tem um momento que faz eu voltar, depois me entrega outra palavra que foi lá no Primeiro Testamento, depois vai seguindo adiante. Mas na sequência, ela está na ordem certinha. Aleluias. Esse é o ministério que eu não esperava ser acontecido aqui no vídeo. Mas até isso, Deus me permitiu agora falar um testemunho que pertence lá na minha mocidade. Acho que comente quando se cumprir algo aqui. Ele vai deixar. Me lembre, irmãos, um dia nos comentários. Irmã, lembra? Chegou a hora. Só disse que tem um negócio na mocidade sobre a tela. E a senhora hoje está na tela aqui do vídeo. Por uma plataforma chamada YouTube. Gratidão, Senhor, por esta plataforma. Aleluias. Sim, Deus está dizendo que muitos que estão próximos de você não reconhecem Jesus, mas este lugar já reconheceu que Jesus está no negócio da história, desta oportunidade, que eu não coloquei o meu nome, aleluias, que Deus é direção de Deus, aleluias, e o dia que ele vai determinar dizer, bota teu nome, ele vai dizer, aleluia, só quem quiser continuar me falando comigo nos comentários, que eu vou respondendo aos pouquinho, quando Deus permite eu vou respondendo e vou agradecendo vidas aqui, todas elas. Deus está entrando com providência e honrando vidas que estão aqui acreditando. Estão aqui abrindo propósito. Estão
compartilhando, estão crendo porque diz a palavra do profeta, né? E que está escrito nas escrituras, segundo Crônicas 20:20, Josafá, eu confio no meu Senhor e acredito nos profetas. Eita glória, amém? A paz do Senhor Jesus Cristo está fomegando. Pega as suas espadas aí, porque os anjos, enquanto dormem, os tronos, serafins, querubins, todo ao redor do Senhor Deus poderoso, Jesus Cristo lá, adorando, que nem olha para a face do Senhor da sua glória. Serafins cobre os olhos, com as outras asas, o corpo, as outras asas, os pés, inclinado para o trono. Aleluias, Deus já está falando aqui. Aleluias. Capítulo 10. Pega as espadas. Nada é à toa. Prepara aí. Se prepara. Glória a Deus. Poderoso Deus, eterno Pai, que não seja a minha boca, seja a tua boca, Senhor. Aleluias, conforme a tua vontade. Graças a Deus por todas as vidas que estão recebendo aqui, Senhor. O Senhor tem respostas, o Senhor tem renovo, o Senhor tem advertimento. Aleluia, o Senhor tem avisos, porque o Senhor cuida dos detalhes para com todo o teu povo santo. Amém. Graças a Deus. Ora por minha vida. Deus, guarda eu e os meus. Aleluias. Capítulo 10, Apocalipse. É duro, mas dá alegria. Que a gente até terminou João, a gente já vai chegar nela. Mas Deus adiantou aqui, me trouxe hoje que eu falasse. Glória a Deus. Capítulo 10, versículo 5, para explicar um pouquinho. Mas a palavra está no 9. Aleluia. Que diz assim, ó. Então um anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra levantou, aleluias, a mão direita para o céu. Quando eu comecei a ouvir esse texto aqui, as minhas carnes tremiam, meu braço tremia os membros inferiores. Aleluias. Aleluia, Jesus. E levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo que nele há, a terra e tudo que nele há, o mar e tudo que nele há, dizendo, não haverá mais demora. Mas nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar as trombetas, o sétimo anjo que for tocar as trombetas, vai se cumprir o mistério de Deus, da forma como ele anunciou aos seus servos e profetas. Tá entendendo? Se fosse você, pegava tudo. Não ficasse em dúvida para lá e para cá, não. Quando Deus tem um profeta, fala da paz de Deus. Aleluias. E depois falou comigo, mais uma vez, a voz que eu tinha ouvido falar dos céus. Vá, pegue o livro aberto, que está em tua mão, do anjo que encontra-se em pé sobre o mar e sobre a terra. E assim ele se aproximou do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. E ele me disse, pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas ao comê-lo, senti no estômago, ficou amargo, mas na sua boca será doce. E aí eu entendi porque o louvor, teu nome é mais alto, teu nome é maior. Teu nome está sobre governos, domínios, poderes. Teu nome está sobre todos. Agora pega o livrinho e come.
Eita Deus. Isso direciona para dizer que Santo dos Santos é ele, né? Porque o texto, quando se retrai um pouco, que eu fui lendo, dizia com riqueza de detalhes, segurando o livrinho que estava aberto em sua mão e colocou, perceba, ele falou livro, livrinho. Lembra o tamanho? Pontinho, pulga de Jacó. E ficam todas se amostrando aí que é grande. Eita Deus, no livrinho estava contido ali tudo. No livrinho estava contido tudo. Ele estava dizendo que jurava pelos céus, que fez o céu, a terra e todas as coisas que há nela, que está próximo. E aí a gente fica sem entender que um dia para Deus é 1000 anos e 1000 anos para Deus é um dia. Então tua promessa está perto também. Contexto de tempo, eu, você, dos tempos, nós não temos tempo de entender esses tempos. Isso foi falado lá em Daniel, aleluias. Glória a Deus. E aí ele foi dizendo assim, ó. E o livrinho estava sob sua mão, e ele colocou o pé direito sobre o mar, e o pé esquerdo sobre a terra, aos domínios. É tudo dele. Tá falando? Esse ministério, Deus sempre, quando eu começo a oportunidade, eu gosto de falar que Jesus está andando sobre as águas. Aleluias. Ele manda aquietar mar. Aleluias. Ele é poderoso, majestoso, imbatível, tremendo e anda em cima do mar. Você está entendendo? João também teve dúvida. Será que é o anjo aqui? É Jesus? Porque disse aqui depois que uma voz de um brado, como um rugido de um leão, como 7 trovões falaram. Logo os trovões começaram a falar e ele já ia escrever. Vai pegando aí que eu não sei o que é que Deus quer me falar para você. E ele disse, para, não escreve. Cele o que disser os 7 trovões. Aleluias. E não escreva. E ele falou que jurou aquele que vive para todo sempre. Santo, santo, santo para sempre. Que ao tocar a trombeta, as 7 trombetas, vai se cumprir os mistérios de Deus. Aqui, irmãos, eu só me lembrei de Ezequiel. Pega o rolo, come ele e engole. Disse, não vai tirar uma vírgula, Ezequiel. Vai falar para este povo. Aleluias. E quando a missão foi dada, Isaías 6:8. Eu conheci essa palavra, quando comecei a falar a palavra do Senhor, foi nesta palavra. Isaías 6:10. Mas não 6:8. Ele entende que a missão foi dada. Ele diz, eis-me aqui. Eu nem me ousei dizer essa palavra porque é forte. Mas eu falei algo semelhante. Daqui de lá para casa se passaram. Aleluias. 8 anos. Ai, eu aqui falando da palavra. Lembra dos medos? É natural. É sinal de que você sabe do seu tamanho. E o grandão, tamanho quem tem é ele. Deus já está falando esta palavra aqui. Que o Senhor, aleluias, nos coloca, lembra, com seu testemunho, que eu ia falar algo e Deus não vai falar. E eu ainda estou aprendendo. A caminhar, porque tremeu tudo quando disse. Porque aqui a palavra do Senhor, ele disse assim, o anjo todo-poderoso, que descia do céu nas nuvens, e conforme a visão de João estava tendo, que Apocalipse foi lá em Patmos, naquela ilha. Aleluias. Porque no final do versículo 11 diz, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações e línguas. Por isso que muitas das vezes Deus permite trazer uma liberação de uma palavra. Aqui não vai encontrar somente a receitinha de ficar rica, não, porque aqui não tem receitinha de ficar rica, porque ele é o dono do ouro, ele é o dono da prata, aqui tem que ficar rica dos céus. Que tenha medo das 7 trombetas, aleluia, selando, ali trazendo a voz do que está por vir, porque Deus disse que vingará
sobre o povo santo dele. Olha, irmãos, não fique achando, você deve estar perguntando assim, porque alguém me perguntou até a mim. Falei assim, então me explique por que um bocado de gente do bem que prega o evangelho morre, são matados. Ele disse aqui, ó, se prepara, meu povo santo, todos aqueles que morreram, que sofreram pelo meu nome, vai vir o dia dessa vingança. Eita Deus, porque eu tô dando um tempo desse povo perverso, teimoso, mudar de ideias e seguir o caminho daquele que anunciou os profetas, e adiante de vós, aleluias, deitarei os caminhos e proclamarei no deserto a palavra que virá o Rei dos Reis. Aleluias. E aqui diz a palavra. Porque, irmãos, a humanidade vai passar por os perrengues. Se já passou 2000 anos que Jesus esteve aqui e até hoje ainda está rebelados, ainda está com rebeldia, ainda está com teimosia, ainda está com perversidade, ainda está com mal, ainda mata o povo de Deus, ainda mata os profetas para impedir, eles são ainda seta do Satanás para executar, aleluias, o que Satanás fica ao derredor, bramindo no ouvido, aleluias, para poder anular, cortar, impedir, matar o que Deus está enviando os profetas, homens e mulheres, missionários e missionárias para falar da palavra, para dar tempo. Isso é amor. Amor que está lá no 1 João, capítulo 2, meus filhinhos, no qual diz, eu sou seu pai, aquele que procura ter a mim vai ter todo ele como filho de adoção, por amor. E Deus é bom, irmãos. Tá dando um tempo. Tá dando um tempo. Ele é bom. Aleluias. Esse é o nosso Deus. Aleluias. E eu deixei aqui algo. Foi quando eu me lembrei da missão de Isaías, que ele falou, eis-me aqui. Deus às vezes nos confronta para ter coragem. E aqui tu não vai ver a receitinha de bolo para dizer, ó, faça isso que você vai prosperar aquilo. Não. As coisas cooperarão para o bem daqueles que creem e confiam no Senhor. Andar debaixo da vereda dele, errante, sabendo o tamanho que tu é, mas o Senhor remiu o sangue dele e você, na sua fraqueza, és forte. Porque Deus, aleluias, levanta profetas, levanta missionários, levanta mães, levanta pai, levanta filhos, cada um com a sua história e com a sua missão. Porque tu és um veículo, um vaso do Senhor, formado e modelado pela mão daquele que te chama de filho e filha. Então hoje, pega aí, porque João sentiu na pele, diz que quando chegou, aleluia, no estômago, o livrinho ficou amargo. Deus veio com brandura e doçura, Jesus. Mas aqueles que ainda se rebelam, não querem ainda, porque, irmão, vai ser vale de lago de fogo sem parar. Moisés experimentou a sarça ardente que queimava e não se consumia, só vendo a glória de Deus, sua face brilhando. E se eu vou ficar descostas para que eu não possa atender da tua face, porque se eu olhar para tua face, morre. Eita, me lembrei agora do louvor. Aleluias. E quando chegou no estômago, ficou pesado, amargo, porque viu ali o juízo para os ímpios. E a gente, eu e você, que Deus conosco, não teve na terra, disse, vai o evangelho de 2 em 2. Nós não nos alegramos. Porque se alegrar, não é convertido.
Se alegrar com a desgraça que os ímpios não querem buscar o Senhor, não é convertido. É filho do Mozebu. É com tristeza. Porque você foi alcançada. Eu fui alcançada. E fica amargo porque ele sentiu a dor de aqueles que ainda não vai ter tempo de dizer amém, o santo dos santos dos santos. Aleluias. Então, oremos pelas nações. Oremos pelos governos que administram as nações, por reis em algumas nações monárquicas. Ah, Senhor, por aqueles que empresta o seu corpo a Satanás. Se Deus, libera essa vida. Aleluia. Se vai chegar até a ti, se essa palavra chegou até você, é pra você. Libera essa vida. Essa vida não conhece a verdade do que está dizendo aqui a tua palavra, porque o Senhor impediu que João falasse o que não era para ser falo. Oi, se a gente visse o mundo espiritual. Lembra que as pessoas que praticam aí algumas religiões espiritualistas, que falam do terceiro olho? Não ficaremos de pé. Não suportaríamos ver. Você suportaria ver o demônio nesse momento se rolando com um garfo, que assim, o garfo é coisa meia lúdica do inferno, querendo dragar sua vida porque você tomou posse do nome que saiu lá do SPC do inferno, lá da mão dele? Porque Jesus desceu com sangue e cobriu sua casa e cobriu sua vida, porque aquele que crê nele estará salvo, tu e tua casa. Porque começa as promessas agindo e ele tá com ódio. Aleluias. É bom meter ódio, porque quando o diabo começar a amar, eita, você já deu outro Deus para servir. Cai por terra em nome de Jesus. Deus tem essa palavra, é forte, mas tem endereço. Ah, tem um livrinho. Ele descreve o livrinho. Oi, vai com tua Bíblia, mas rasga este coração para ser de carne, porque coração de carne não habita endurecimento cerviz, para agir com aqueles que ainda, coitados, não conhecem a palavra, que está se apressando chegar, porque o 7 selo foi colocado na mão de João para que não falasse determinadas situações, aqueles mistérios não estariam preparados para ouvir dos terrores que virá. Não é aqui amedrontamento, não, é para dizer que Deus é bom. Passou 2000 anos, diz que tá às portas, 2000 anos passou. E eu não sei se vai ter mais 2000, não. Porque Deus não me revelou. Estou dizendo que eu não sei se vai ter mais 2000, não. E aí eu não vou ficar falando situações de que muitos falam de que Deus ainda não falou para mim. Aleluias. Mas está conforme as escrituras que está perto. E nela eu creio. Nela eu creio porque eu confio na palavra do Senhor, que andando nas veredas dele, todas as outras coisas contribuirão para o bem. Não vai te faltar nada. Muitas situações eu já passei, mas na hora Deus vem com a mão forte e me sustenta. Não falta nada. Aleluias. Tem uma palavra, aleluias, que Deus colocou sobre minha vida. Eu estou de posse debaixo dela. E você pega a palavra que Deus te entregou, diz: apressa-te, não ri do que outros estejam passando, mas ora para o céu, porque Deus diz que eles são sondados nossos corações. Se tem compaixão, porque um dia tu também será ato de ser compadecido. Para com os outros, porque para com Deus é todo dia Ele compadece de ti. Todo dia Ele compadece de mim e de você. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E uma guerra dos infernos é cravada quando você acorda e diz: Senhor, Tu és poderoso, santo, 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 para sempre é o Senhor. Coitado desses que caem na Tua mão, Jesus. Não faça perversidade, não. Não faça desonestidade, não. Tá sendo pesado esses impostos, mas pague. Tá sendo pesado a mão horrenda dos homens perversos que quer arrancar tudo do menor. Pague e dê o que é do homem e o de Deus é que é de Deus, porque é palavra do Senhor, não é minha. Aleluias. Que Ele virá.
Ah, coitados, mas o preço muitos vão pagarem se não vierem a entender que Jesus é o Rei. Não tem terras, não tem territórios, não tem tribos que confessa outros deuses, porque quando ele vir, vai tremer tanto que não vai dar tempo. Agora entendi o tremor. Aleluia, tremer tanto que não vai dar tempo. Deus, estou dando um tempo que eu amo você. Não tenha vergonha do meu nome, leva o meu nome. E paciência, ama os inamável. Grudou, não foi? O inamável. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Porque você talvez um dia também foi inamável aos olhos de Deus. E Ele teve compaixão. Te colocou em terras secas. Atravessou o mar. Fechou o mar. Os demônios não mais teve acesso à sua vida. E nenhuma daquelas falanges das heranças familiares. E aí te colocou sobre uma rocha firme, e toma conta do seu filho, da sua filha, do seu marido, do seu negócio, do seu emprego. Ah, dessa carteira que vai ser assinada. Aleluias, para a glória do nome de Jesus. Aleluias. Para este leito, se você entender que não é você, que essa vaidade acaba. Que vaidade é essa? De se amostragem. Aqui da Bahia fala amostragem. De se amostrar. De se amostrar que tá em cima. Ah, que é uma serva assim de excelência. Tu não é nada. Tu é só filha de Deus. E que Ele te deu ordens. E quando é pra calar a boca, tu cala. Se tu é filha, quando Ele dizer pra você fica quieta, tu fica. Se tu é filha, somente pra dizer eu tomo conta de ti, Ele toma. Tu é só filha, então eu vou atender o que tu pedes. E neste leito que você anda correndo para que possa levar a salvação, oh, aleluia, escura diz, eu só atuo quando eu vejo que teu coração também quebra, então quebra, aleluias. Obrigado, Jesus. Poderoso é o Senhor, santo, santo, santo para sempre, e agradeço a minha rica oportunidade. Santo, santo, santo é o Senhor, santo para sempre, amém? A paz do Senhor, graças a Deus.